Fatos e versões. O que vai impactar a sua vida agora no Café com Política. No Café com Política de hoje, a gente recebe aqui nos estúdios o deputado estadual pelo PSC, Gustavo Mitre. Bom dia, deputado. Bem-vindo aqui à Rádio Super. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Thalita. Bom dia. É um prazer muito grande estar aqui com vocês. Nós tomamos posse na sexta-feira e estamos abrindo o programa com esta nova legislatura na Assembleia Legislativa. Prazer é nosso de recebê-lo aqui. Deputado, para a gente começar essa entrevista, depois a gente tem muitos outros assuntos para falar com o senhor, mas é inevitável que a gente fale da situação lá de Brumadinho, né? Que todos nós estamos acompanhando, obviamente, com muita tristeza e com consternação mesmo. E eu pergunto para o senhor, enquanto um parlamentar que está assumindo o mandato agora de deputado estadual e que está próximo até geograficamente também dessa tragédia aqui, afinal Brumadinho está pertinho da gente em Belo Horizonte, primeiro, perguntar como é que o senhor tem acompanhado e segundo, perguntar se do ponto de vista agora de um deputado estadual, se é possível pensar alguma proposta legislativa em Minas, na opinião do senhor, para que a gente não tenha cenas como essas mais uma vez no estado. Foi com tristeza que nós acompanhamos o desdobramento desse episódio lá de Brumadinho e que já tinha ocorrido alguns anos atrás um episódio similar. O que nós fizemos, o que eu fiz, eu estava em Brasília como deputado federal no mês de janeiro. Eu fiz de imediato um ofício ao nosso secretário de Estado do Meio Ambiente, ao ministro do Meio Ambiente, à Agência Nacional de Mineração e ao presidente da Uzi Minas, que é uma mineradora que tem uma sede no município de Itatiaia-Sul, próximo da cidade onde eu vivo, que é Itaúna, justamente perguntando quantas são as barragens de Minas Gerais. Me parece que são 431 barragens, como que estão a situação dos alvarás, como que está a situação de uma maneira geral. O objetivo final é avaliar se tem risco de alguma ruptura dessas novas barragens. Uma pergunta. Segunda, o que nós podemos fazer para que não aconteçam acidentes mais como estes no estado de Minas Gerais? Na Câmara Federal eu participei de uma moção, de um apoiamento, da criação de uma CPI que vai ter como objetivo esclarecer em que situação que estão essas barragens de nosso estado. E na Assembleia Legislativa, no mesmo dia da nossa posse, eu assinei 2 CPIs para iniciarmos o trabalho de averiguação, de fiscalização das barragens do estado de Minas Gerais. Deputado, o senhor falou em relação à Câmara Federal, porque o senhor ficou durante um mês no mandato de deputado federal, assumindo a vaga do deputado Marcelo Álvaro Antônio, que assumiu o Ministério de Turismo. Queria que o senhor contasse como é que foi essa experiência. Foi sensacional. Alguns amigos me perguntaram: Gustavo, valeu a pena ter ficado um mês? Porque algumas pessoas me sugeriram no início, quem sabe você não toma posse, um mês de férias, um mês que não tem muitas atividades no Congresso Nacional. Aí eu respondi da seguinte maneira: o Congresso Nacional não pode ficar sem os membros. Então, se eu não assumisse, outro assumiria no meu lugar. E eu tenho algumas propostas que eu gostaria. Eu acho que toda pessoa que hoje entra na seara pública precisa de contribuir de alguma maneira para a nossa comunidade. E eu tenho alguns projetos que eu gostaria de ter proposto na Câmara Federal. E eu busquei incansavelmente aconselhamento com os consultores da Câmara Federal para tentar viabilizar algumas proposições, deixar minha marca. Uma na área tributária, que eu gostaria de deixar lá registrado que eu sou favorável ao imposto único
ou o IVA, uma diminuição de impostos, que eu não tenho dúvida que facilitaria a vida dos empresários, evitaria sonegação, seria de extrema importância para a nossa comunidade. Outra na área de infraestrutura. Eu não consigo entender, há 70 anos atrás, o nosso país tinha uma das maiores linhas férreas, talvez, do planeta. E nos últimos 70 anos, o que nós vimos no Brasil é um sucateamento das linhas férreas. Outra proposta que eu gostaria de ter deixado minha marca na Câmara Federal é com relação a uma epidemia que hoje nós vivemos, que é essa epidemia das drogas. Então eu gostaria de ter proposto alguma coisa também em sintonia com o governo estadual, o governo federal, para que amenizasse a dor das famílias, das pessoas que sofrem com este problema. E o outro, eu sou um adepto, eu sou apaixonado com o sistema da escola integral. E eu queria também ter deixado a minha marca. Mas o que aconteceu? Chegando à Câmara Federal, no momento que a gente foi propor, nós nos deparamos com o artigo 226 do regimento interno da Câmara, que não pode se propor legislação nova no mês de janeiro. Aí começou uma outra luta minha, a luta com o presidente Rodrigo Maia, para que pudesse modificar o artigo 226 do regimento interno, para que pudéssemos propor alguma nova legislação para apreciação da nova Câmara dos Deputados no mês de janeiro, porque não fazia sentido na minha cabeça me convocarem e eu não poder usufruir de uma das premissas mais importantes do deputado federal, que é efetivar as proposições, né? E o senhor se sentiu frustrado diante disso, deputado? Eu me senti um pouco frustrado, mas fiz uma solicitação formal, cheguei a pensar em entrar com mandato de segurança junto ao Poder Judiciário, mas conversando com o presidente Rodrigo Maia, fiz todas as demandas que eu gostaria de propor na Câmara Federal, eu deixei subscrito, para talvez algum outro deputado subscrevê-las no período seguinte, e eu deixei por escrito uma solicitação ao presidente Rodrigo Maia para que mude o artigo 226 do regimento interno da Câmara. É importante salientar também, eu tomei posse no dia 2. No mesmo dia 2, eu abri mão do auxílio que os deputados têm de ajuda de custo de início e de final de mandato, porque eu achava que não fazia sentido receber isso para um mês de trabalho, e eu resolvi também não levar nenhum assessor novo para a Câmara Federal. Inclusive, talvez o meu rendimento, eu tenha gostado do meu rendimento no período de janeiro, justamente porque eu mantive 100% da equipe do deputado Marcelo Álvaro Antônio, que foi para o Ministério. A gente não pode ter, o senhor destacou bem, a vacância do cargo de deputado federal. O deputado é uma questão de legislação. Mas o senhor acha que poderia também ser mudada no sentido desse mês de janeiro, se não se mudar o regimento no sentido do deputado que assume nesse mandato tampão de um mês, se ele não puder apresentar um projeto, como aconteceu com o senhor defenderia uma mudança de que pode haver, por exemplo, essa vacância do cargo ao longo desse mês? Talvez até sim. Como uma forma, quem sabe, de redução de custos, quem sabe, para o legislativo? Eu cheguei, inclusive, a pensar nessa hipótese de deixar uma solicitação formal para que o deputado só fosse convocado no caso de uma reunião extraordinária. Uma necessidade. Uma necessidade. Porque aí o Congresso Nacional ficaria completo. Se não tivesse a chance de ter uma reunião extraordinária, ela é reduzida. Mas não convocaria o suplente e numa eventual necessidade de uma reunião extraordinária, convocaria o suplente para aquele dia e pagaria talvez lá a diária uma ajuda de custo, uma ajuda de custo para aquele dia, entendeu? Uhum. Mas eu acho que tem que rever essa situação. Não pode permanecer da maneira que se encontra, porque eu não queria nem que apreciassem
as minhas proposições, não, mas eu gostaria de ter deixado a minha marca como deputado federal. Tem algumas premissas, tem algumas propostas que eu acredito que mudaria a vida dos brasileiros, e eu tenho o entendimento que, como deputado federal, eu gostaria de ter proposto, né? Deputado, eu gostaria de falar agora também em relação à atuação do senhor como deputado estadual. O senhor falou logo no começo da entrevista que, assim que tomou posse aqui na Assembleia Legislativa, o senhor assinou inclusive 2 pedidos de CPIs para investigar essa questão da mineração em Minas Gerais. Por aquilo que o senhor sentiu logo nesse primeiro dia, no dia da posse, o senhor acha que essa é uma perspectiva real para que a gente de fato possa ter uma CPI na Assembleia Legislativa para cuidar dessa questão da mineração aqui no estado? Eu não tenho dúvida. A Assembleia Legislativa, ela é obrigada a ouvir o clamor da população. O político tem que escutar, a classe política, ela está mudando. O político hoje tem que escutar a população e tomar algumas decisões, logicamente levando em conta os anseios da comunidade. E o Brasil não pode mais deixar que aconteça desastres como este, que poderiam ser evitados, desde que tivesse talvez uma legislação mais rígida, ou talvez uma forma, me parece que tecnicamente existem outras formas para conter essas barragens, de formação dessas barragens. Eu acredito que nós vamos ter agora que fazer estudos. Eu não sou um especialista nessa questão, mas eu pretendo estudar para que possa contribuir de alguma maneira, junto às CPIs ou junto aos órgãos do Estado. E foi exatamente por esse motivo que eu fiz os ofícios como deputado federal. Eu fiz os ofícios reiterando ao secretário estadual do Meio Ambiente, ao ministro do Meio Ambiente, ao IBAMA, e a ANM, justamente para começar a ter um embasamento para iniciar os trabalhos na Assembleia Legislativa, para que não se permita que ocorra novamente um desastre como esse, que é muito triste, né? Deputado, muito se fala durante esses últimos dias aqui no Café com Política, todos os nossos entrevistados falam em inspecionar, né, essas barragens, enfim, em ter uma investigação mais a fundo. E o senhor fala em questão de ofício, de assinar e de acompanhar mais de perto desses deputados, de vocês acompanharem mais de perto esses trabalhos. O que de fato precisa ser feito de forma emergencial para que a gente possa evitar e cobrar que novas tragédias aconteçam? Por exemplo, a gente está vendo o caso de Congonhas, a gente tem falado muito disso aqui no Super N, o Rodrigo Freitas e eu hoje, inclusive, abrimos o programa falando disso. Congonhas é uma cidade que está vivendo hoje talvez o maior medo da história para os moradores, né? Com a questão da barragem, que se explodir, se acontecer da barragem explodir, vai inundar a cidade toda. Mas o que de fato precisa ser feito agora, principalmente pelo poder público, para que isso possa ser evitado? Eu acredito que seja tecnicamente contratar técnicos, buscar os especialistas nessas barragens para ver o que pode ser feito naquela região, naquela e em demais outras barragens que assombram algumas comunidades do nosso estado, para que embasado em algum parecer técnico possa efetivamente, ou seja, paralisar a utilização, talvez sugar a água. Tecnicamente eu não sei, eu não posso dizer o que é necessário fazer, mas nós temos bons nomes no mercado que têm esse entendimento, que podem ajudar as empresas, né? Mas eu não tenho dúvida que as empresas são as maiores preocupadas com essa situação, e eles já devem estar... As empresas, no caso, as mineradoras? As empresas devem estar extremamente preocupadas, porque um acidente desse hoje, ele causa na população vários problemas no meio ambiente, e economicamente a empresa também, ela o montante financeiro que a empresa tem que dispensar se tiver um acidente desse é extremamente superior, eu acredito, do que uma manutenção ou então uma contenção mais adequada, né?
E por parte do Estado e dos municípios, a preocupação maior seria em relação à economia? A gente pode se dizer assim, porque essas mineradoras, com o fim, por exemplo, das atividades, o impacto na economia é gigante, é de valores bilionários, né? Milionários, e o Estado já enfrenta uma situação muito complicada. O novo governador, por exemplo, Romeu Zema, já assumiu o mandato com uma situação muito complicada e agora pior ainda com a tragédia em Brumadinho. Eu acredito que nós tenhamos que caminhar em todos os sentidos em conjunto. Não adianta também querer fechar todas as empresas, mas nós temos que atuar nas áreas, igual a barragem de Congonhas, que hoje ela me parece que é a que causa assim um pouco mais de receio na população. Então, essa barragem de Congonhas, cada uma delas, eu acredito que tenha que ser tratada de uma maneira específica. A de Congonhas, temos receio? Como é que nós combatemos o receio? O que pode ser feito para conter essa barragem? Se é paralisar o trabalho, se pode continuar o trabalho, eu acho que temos agora que, tecnicamente, tentar achar uma solução que também não seja só parar a produção de todas essas mineradoras do estado, porque de fato temos que imaginem quantas pessoas que vão perder os empregos se resolvermos parar todas as mineradoras do estado, né? Aí nós vamos cobrir um santo descobrindo o outro, né? Muito bem, a gente recebeu aqui no Café com Política de hoje Gustavo Mitre, deputado estadual pelo PSC, foi eleito no ano passado com 21.373 votos. A gente continua ouvindo os novos parlamentares que estão chegando à Assembleia, à Câmara dos Deputados também. Gostaria de agradecer, foi um prazer recebê-lo, deputado. Eu é que agradeço, e nós temos a intenção assim de trabalhar sem submissão, mas ajudando o governador Zema a reconstruir nosso estado, né?